tá? Então o versículo é esse mesmo, o versículo 13, é esse mesmo. Só que antes de ler o versículo 13, eu quero ler quatro textos de Jesus Cristo. Ele falou: eu não rogo somente por estes, mas também por aquele que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus falando, olha só, preste atenção no que Jesus falou. Jesus disse assim, ó: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aí vem Paulo lá em Filipenses capítulo 4 versículo 13, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode citar, irmãos. Agora, irmãos, vem cá comigo. Os irmãos conhecem esse texto da palavra de Deus, em que Jesus falou: eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Os irmãos sabem o que é unidade, né? É uma coisa só, que não pode ser desprendida, não pode ser tirada. Ou pode, ou daí? Uma unidade pode ser tirada de outra. Se só é uma unidade, só tem um. Se só tem um, que não tirar mais um. Os jovens aqui que são estudantes, tem como fazer isso, irmão? Não, né? Se é um, não vai tirar um, outro está onde? Então, Jesus falou para os apóstolos, os discípulos: olha só, eu neles, Jesus nos apóstolos, porque era uma oração que ele estava fazendo no capítulo 17 de João. Eu neles, Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Irmãos, você entende a profundidade dessa fala de Jesus Cristo? Ele está em mim e em você pelo Espírito Santo. Se Jesus está em mim, está em você pelo Espírito Santo, o Deus Criador do universo habita dentro desse receptáculo, dentro de mim e de você. Por isso, irmão, você tem autoridade e ousadia para dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Jesus, o próprio Deus, habita em você, habita em mim, habita na igreja. Então nós podemos todas as coisas. O diabo não pode ter vez em nossas vidas. Não permita que ele, com seus dados inflamados, atinjam o seu coração, porque para isso acontecer, irmãos, está escrito em Colossenses que as nossas vidas estão escondidas em Cristo. Então não pode nada do maligno atingir as nossas mentes, os nossos corações, a não ser que eu e você permitamos que isso aconteça. E só há um modo, só há um meio de deixar que o diabo invada esta casa. Lembra o que Jesus falou? Que o diabo anda por aí. Ele anda por aí. Aí ele pensa: vou voltar lá para ver se a minha casa, onde eu fui expulso, está vazia. Chegando lá, olha só o que Jesus fala. Jesus não fala que o diabo chega batendo. Jesus não fala que ele chega pela janela para dar uma olhadinha. Jesus não fala que ele chega pela porta, abre a porta e olha para ver se tem alguém. Jesus fala que quando esse espírito maligno
que anda ao redor. Lembra de Jó? Lembra de Jó, irmão? O diabo andando ao redor. Aquele mesmo espírito volta. E aí Jesus fala assim: encontrando a casa varrida e adornada e vazia, ele entra e traz outros 7 espíritos piores, e o estado daquele homem será pior do que o primeiro. O que significa isso? A gente não prega muito o Evangelho da Marilda, missionária Rosângela, tampar a brecha, né? Por quê? Porque o inimigo, quando ele anda, não encontra habitação, ele volta para aquela habitação, encontra a porta meio abertinha, aí ele entra sem bater, porque Jesus bate, o diabo ele bate. E daí acontece o que Jesus falou: o pior estado daquele homem, o último, é pior do que o primeiro. E pastor Hildo deve conhecer bastante pessoas com rótulos cargos eclesiásticos, diáconos, evangelistas, missionários, presbíteros, que antes, aqui, quando estava aqui, com o microfone na mão, pregava que era uma beleza, era cheio do poder de Deus, e hoje está aí nas drogas, bebendo, adulterando, fornicando, cometendo assalto, cometendo, na pior das hipóteses, homicídios. Por quê? Porque o mentiroso que usa de engano não pode permanecer na casa do Senhor. O próprio Deus arranca. Lembra João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira. Se não der fruto, é arrancado e jogado fora. E aí, filho pródigo, se você não cair em si, que precisa e depende de Deus, você vai comer a bolota do porco. Senhor. Lembra? Tem uma palavra aqui, falando por aí. Porque, pastor Rio, os crentes não sabem disso. Eles já ouviram falar o versículo, mas o versículo não está no coração. Porque se tivesse no coração, não voltaria a pecar de novo. E aí eu quero ler. Se o Senhor falar com minhas palavras, eu vou me perder, como eu já me perdi várias vezes já. Eu não me recordo agora o versículo, viu? Mas eu sei que é em Pedro, capítulo... Ai meu Deus, não me recordo do versículo. Mas diz assim, mais ou menos assim, está eu parafraseando, que aquele que volta a pecar é como um cachorro que come o seu próprio vômito. Não, estou parafraseando, mas está escrito. Em uma das cartas de Pedro, no capítulo 1, 2 ou 3, da primeira, segunda, ou da primeira ou da segunda, não me recordo agora do versículo. Mas e aí, irmão? Se os crentes tivessem, viu, Rogério Camargo, esse texto no coração, quando eles pensassem em voltar para trás, como que Deus fala em Hebreus, se não me engano? A minha alma não tem prazer naquele que volta para trás. Por que não tem prazer? Porque vira um cachorro que come seu próprio vômito. Alguém aqui já viu um cachorro comer o próprio vômito? A cena nojenta que é, com todo respeito aos irmãos. Você já viu, Lúcia? Já viu? Então sabe como que é, né? Já viu, pastor Hildo? Um cachorro comer seu próprio vômito? A missionária ali pelo balançar da cabeça, estou vendo que já viu também, né, missionária Rosângela? Então, aquela cena é uma analogia de alguém que conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, pregou, cantou, fez o que veio na casa do Senhor e hoje está pecando. É como aquele cachorro comendo o seu vômito. Pensa nessa cena, irmão. Imagine então se o crente tivesse esse termo em mente, eu duvido que ele voltaria para trás. Porque quando a palavra do Senhor está em nossos corações, nós erramos, pastor Rio. Nós tropicamos. Porque quem aqui, tem um adventista do sétimo dia, eu trabalho com um colega adventista do sétimo dia, dizem que cumpre os mandamentos, os 10 mandamentos, beleza, ok. Mas eu duvido que ele cumpra as palavras do Senhor. E os mandamentos do Senhor somente 2. Só 2.
Ele falou, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo semelhante é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Esse é um mandamento, não são dois, é um. Por quê, irmão? Se meu irmão é a imagem e semelhança de Deus, e eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, eu amando o meu próximo, consequentemente estarei amando a Deus. Então, um mandamento que parece ser dois, na verdade é só um: amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se eu amo meu irmão, lembra o que João escreveu em sua carta? Se eu digo que amo o Alan, que eu estou vendo, mas eu o aborreço, como é que eu vou poder amar a Deus que não estou vendo? Mas se a Lúcia que me critica, me persegue, fala mal de mim, e eu sei disso, mas mesmo assim eu amo ela em Cristo Jesus, porque ela é minha inimiga, que não adianta eu amar o pastor Hildo, não adianta eu amar a evangelista Marilda, não adianta. Eu tenho que amar aquele que por trás é um Judas, é aquele que fala mal de mim, aquele que me calunia, aquele que me critica, aquele que atira pedra. É esse que eu tenho que amar. Eu fazendo isso, estarei amando a Deus. Consequentemente, se eu amo a Deus, amo o meu próximo. Então o mandamento é um só. Então, irmãos, aí vem o segundo mandamento. O segundo mandamento é: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Hein, Marilda? Porque, Marilda, o que vai me conduzir ao céu, pastor Hildo, missionária Rosângela, né? O que vai nos conduzir ao céu não é nós estarmos aqui todos os dias. O que vai nos conduzir ao céu não é a gente estar indo pregar o Evangelho todos os dias, em tempo ou fora de tempo. O que vai me conduzir ao céu não é eu estar fazendo jejum e oração todos os dias. O que vai me conduzir ao céu é se eu saber amar e perdoar. Porque foi dessa forma que Cristo Jesus subiu ao céu. Porque Ele esteve aqui no mundo. Ele esteve aqui no mundo. Viu, André? Você sabe que Jesus foi aqui no mundo? Sabe o que Ele fez? Para deixar esses dois mandamentos para mim e para você. E para nós cumprir e chegar lá onde Ele chegou. É só lembrar. Gente. A gente esquece, pastor Deus. A gente esquece o caído. A gente esquece Deus. A gente ama de Cristo por tudo que Ele fez, né? Mas a gente esquece da pior cena. Ele na cruz. Nu, despidos, e todos louvando dele. Desce daí, homem, para que a gente creia que tu és o Filho de Deus. Desce daí! Senhor. E ali, naquele pior momento, eu, você, todos nós, como inimigos dele, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Senhor Deus. Ele exerceu, viu, Dona Rosângela, o perdão em seu pior momento. Ele amou em seu pior momento. Porque quando ele demonstrou perdão, ele demonstrou o quanto ele me ama, o quanto ele te ama, o quanto ele nos ama, viu, jovens? E aí, o pastor Rio da Igreja Luz do Mundo, amar e perdoar quando a gente tem casa, tem carro, tem emprego, tem amigos, é muito fácil. É muito fácil, viu, missionária Rosângela? Eu amo você em Cristo Jesus. Viu? Tudo que passou vai ficar nesse ano 2025 que vai acabar. Viu? Eu e você, nós vamos para o céu. Nós queremos ir para o céu, por isso eu estou aqui, por isso você está aqui, por isso nós estamos aqui, irmã, porque nós queremos ir chegar lá, por isso estamos aqui perseverando. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Por que, irmã Rosângela? Por que, igreja, luz do mundo? Deus está em nós. E Deus, viu, missionária? Ele é amor. Por isso nós nos amamos em Cristo Jesus, irmão. Nós nos amamos em Cristo Jesus, igreja. Independente de tudo que você pensar, ou passar, ou falar. E lembre-se do que Deus fez. Apesar que Deus é Deus. E quem somos nós para nos compararmos a Ele? Estamos eu acho que não existe distância do que Deus é para o que a gente tenta ser conforme Ele quer que nós sejamos. Mas Ele disse, através dele mesmo, quando teve encarnado aqui no mundo: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Irmã Rosângela, nós somos perfeitos? Não, e nunca, jamais seremos. Mas quero aproveitar a oportunidade para esse momento, irmã Rosângela. Nós não somos perfeitos, mas a gente tenta fazer o que Jesus quer. E aí, num momento adequado como esse, a irmã fez questão de vir até a mim. Não precisava. Eu falei com a Marilza. Você passou o recado para ela, Marilza? Passou, né? Mas a irmã fez questão, sabe por quê? Porque Jesus está em você, Jesus está em mim, Jesus está em nós, e nós queremos ser perfeitos na unidade dele. Porque nós queremos chegar ao céu. E aí, igreja, nós temos como nos compararmos a Paulo? Não temos como compararmos a Paulo. Temos? Né? Paulo disse assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seu nome é? Gênesis? É o Gênesis? Gênesis, nome bem interessante, hein? Viu, Gênesis? Quando vocês passarem pelas dificuldades da vida, não se esqueça dessa frase de Paulo: eu posso, Jesus, eu posso. Eu posso, Jesus. Por que, Jesus? Tu disseste, aquele irmão lá falou, Deus nele e ele em mim. Então eu sou a tua morada, eu sou a tua habitação, eu sou a tua casa. Então, Jesus, eu posso todas as coisas, e eu vou vencer. Eu vou vencer. Não é à toa que o próprio Paulo em Romanos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque Ele está em nós. Glória a Deus. E quem é que pode contra os eleitos de Deus? Quem pode? Há alguma acusação? Não diz Paulo lá em Romanos? O que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Se o amor de Deus está em Cristo Jesus, e Cristo Jesus está habitando em mim, e você em nós, o que nos pode nos separar dele? Absolutamente nada, e nem ninguém. Viu, irmão, dou risada da cara do diabo. Tenha essa consciência. O diabo está condenado. O diabo está condenado. E ele não tem vez para nossas vidas. Ele não pode com nossas vidas. Pedro diz assim que ele, Satanás, anda ao derredor como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Sabe o que é isso mesmo? Se Pedro fala que ele anda como, ele não é. Ele anda como, fazendo uma comparação, um leão que rugindo, buscando a quem possa tragar. Sabe o que é isso, Maria? Porque ele anda ao meu redor, tentando me tragar. Como ele não vê vez, ele fica lá. Aí ele fica rugindo como um leão. Porque na minha vida ele não tem vez, na sua vida também não pode ter, nas nossas vidas também não pode ter. Por isso ele fica zangado, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar.
que deixa a porta encostada, na vida do crente que não deixa Jesus tomar conta por completo da sua vida, para conduzi-lo e guiá-lo até a porta estreita, até o céu celestial. E aí o tal crente, né, tropeça, faz coisas que a gente sabe bem, que tem muitos crentes que cometem pecados terríveis, horríveis, pior do que o mundo. Como é que pode? Meu pastor Rio, eu fico revoltado. Como é que um crente age pior do que o mundo? O mundo está nas trevas, o mundo está na escuridão, o mundo não sabe o que faz. Jesus na cruz falou, eles não sabem o que fazem, mas eu, você, nós estamos na luz. Aqui está a luz que nos leva à vida eterna. Então como é que um crente que lê, estuda a palavra, comete pecados piores do que do mundo? Aí vem esse crente querer se comparar com Davi. Vem esse crente querer comparar-se com Davi. Porque Davi cometeu os dois piores pecados que há na face da terra, um homicídio e um adultério. Mas diz a palavra de Deus que Davi, não é Genival, não é Genival, Davi, o rei Davi, lá em Samuel, diz, acho que no capítulo 8, 14 de Samuel, diz que Deus já havia procurado um homem segundo o coração dele. Esse homem foi Davi, não foi o Genival. Foi Davi, não foi o Genival. Não foi o Genival, foi o Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí Davi é uma referência para o Genival, para quando o Genival tropeçar nos estatutos, preceitos e mandamentos do Senhor, saber que para ele, enquanto há vida, há esperança. Por isso que Davi falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, renova em mim, renova em mim. Então, quando a gente Raíssa, tropeçar e cair, lembra do que Davi falou: renova em mim, Senhor. Eu não quero voltar atrás, eu não quero ser como um cachorro que come o seu vômito, não quero ser como os porcos, não, Senhor, eu quero ser um vaso de honra em tua casa. Então me dá forças para continuar, me dá forças para permanecer, me dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, e me conceda forças. Eu, ultimamente, vou revelar aqui para os irmãos, né? Porque já tenho revelado eu estou agora com uma nova filosofia na mente, no coração. Quando eu venho para a igreja, eu não venho renovar minhas forças, viu? Eu não venho renovar minhas forças, viu, pastor? Eu venho renovar as minhas fraquezas, porque é nela que Deus fala: você é forte. Foi o que Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque é na fraqueza que você tem força. É por isso, aí ó, meditando, pastor Rio, pensei comigo, é por isso que tem muito crente que cai. Porque prega tanto, filosofia tanto, fala tanto o amor de Deus, e depois está tropicando. Por quê? Porque ele se sente forte, porque ele vai renovar as forças. Aí Deus diz lá: você tem força? Então não se transforma na perna, quero ver até onde você vai. Agora, quando a gente vem renovar nossas fraquezas, aí Deus fala: é na fraqueza que tu tem força, é na fraqueza que eu te aperfeiçoo, e é na fraqueza que a gente reconhece que a gente depende única e exclusivamente de Deus. E aí na fraqueza, né? Para pensar, irmão, para pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Antes de Paulo falar que podia tudo naquele que fortalecia ele, ele dá uma lista do que ele passou. E pensa comigo, se ele deu uma lista do que ele passou, significa que quando ele passava pelo que ele passava, ele estava em fraqueza. E era nesses momentos de fraqueza que ele sentia o poder de Deus em sua vida. Glória a Deus. E pode ver, pastor Hildo, que é dessa maneira. Quando a gente tem a palavra de Deus em nossos corações,
e que nós nos sentimos lá para baixo, indignos de estar aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Talvez a missionária Rosângela, pastor Rildo, a própria evangelista Marilza, o Otaí, os irmãos que estão, o André ali. Quando se sente assim, poxa, eu não sou digno de estar na igreja, não. Eu não consigo obedecer, eu não consigo viver a palavra. Aí você sente uma emoção diferente no coração. Você sente algo que você não sabe explicar. Você às vezes dá vontade de ler a Bíblia. Às vezes quando você pensa assim, dá vontade de você orar. Quando você pensa assim, dá vontade de você ouvir um louvor. Aí você ouve o louvor, aquele louvor renova, entre aspas, a sua força. Porque o Evangelho renova a sua fraqueza. E aí você tem o desejo de permanecer, continuar, porque Senhor, eu sou fraco, não posso nada e verdadeiramente eu sou dependente do Senhor. Então lembre-se mais uma vez, você e eu, nós, a igreja do Senhor, pode todas as coisas naquele que nos fortalece, porque aquele que nos fortalece habita em mim e em você. Pastor Rildo, por gentileza, ao microfone.